tudo bom? Pra quem não me conhece, Karen da Videira, o pessoal conhece mais como Videira, né? Hoje a gente tá aqui para o nosso segundo vídeo, é a nossa segunda aulinha do nosso mini curso gratuito de papelaria personalizada, tá? O nosso último vídeo, que foi o primeiro, foi domingo passado, e vão ser 7 aulinhas, tá, gente? Pra quem não sabe, nós estamos fazendo esse mini curso aí, todo domingo tá saindo uma aula. Esse é o segundo, vão ser 7 vídeos, e nos 3 últimos vídeos vai ser prático. A gente vai fazer na prática 3 modelos de caixinhas, tá? Um em cada aula. Tudo na prática, começando do zero. Então, ao final desse mini curso, você com certeza vai ter capacidade de fazer os seus personalizados, tá bom? É um curso bem basiquinho, mas que vai ser bastante aproveitado, então fiquem ligadinhos. Se inscreve aí no canal quem ainda não for inscrito e vamos acompanhar os nossos vídeos. Hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai conhecer a máquina da Silhouette, tá? É uma máquina de corte, eu vou mostrar alguns modelinhos para vocês, que são os que eu tenho aqui, porque as dúvidas mais frequentes o que é, se ela corta, o que ela faz, se ela imprime, os tipos de materiais que ela corta, essas perguntas são muito frequentes. E é igual eu falei para vocês no vídeo anterior, muita gente acaba fazendo esse investimento, que é um investimento até que alto, não é tão barato assim, sem conhecer a máquina, sem saber o que é essa máquina, e depois acaba vendendo porque não consegue usar, ou acha que a máquina é impossível de usar, ou acha muito difícil, quando na realidade não é. Então hoje a gente vai tirar as principais dúvidas, tá? A gente vai ser um basicão, o passo a passo e tudo certinho. Eu ensino no meu curso completo, que não é este que a gente tá fazendo aqui. Quem tiver interesse no curso completo é só me chamar, tá bom? E hoje a gente vai conhecer uma por uma as funcionalidades, o que é uma base de corte, o que é uma lâmina, e eu vou mostrar para vocês algumas das diferenças entre uma máquina e outra. Vamos lá? Vamos lá então, meus amores. Para quem não conhece, estas são as máquinas de corte da Silhouette, tá? Nós vamos aqui abrir e mostrar uma a uma para vocês. Nós temos aqui a Portrait 1, a Camel 1 e a Camel 3, tá? Eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as maiores diferenças de uma para outra, as principais características de cada uma. Mas a gente vai iniciar entendendo o que é uma máquina de corte. Vocês me perdoem de estar tremendo um pouquinho, é que eu tô segurando aqui o celular na mão, senão eu não conseguia enquadrar todas elas, tá? Como eu não tenho tripé, eu tô tendo que segurar. Então vamos lá. O que é uma máquina de corte da Silhouette? Existem outras máquinas de cortes também, tá? Existe a Scancut, existem as Plotters, mas hoje nós vamos falar da empresa Silhouette, tá? Das máquinas de corte que são da marca Silhouette. Máquina de corte, gente, a principal dúvida, a Silhouette não imprime, tá? Isso é uma dúvida, assim, universal quando uma pessoa é leiga no assunto Silhouette. A primeira pergunta que fazem, essa máquina imprime? Não, gente, ela corta. Ela corta diferentes tipos de material, tá? Não é só papel, mas ela só corta, ela não imprime, ela não tem nenhum tipo de dispositivo de impressão, tá bom? O máximo que a Silhouette faz, ela tem aqui no lugar da lâmina de corte dela, isso aqui é uma agulha, tá? Uma lâmina de corte. No lugar dela, existe aí, a Silhouette tem acessórios aqui, que ela tem um adaptador para no lugar da lâmina a gente coloca uma caneta. Existem as canetas específicas da Silhouette e existe também um adaptador para você colocar canetas, aquelas canetas de gel bonita, né? Tem lá um adaptador e você pode colocar aqui no lugar, faz lá o seu desenho no programa Studio Silhouette e ela vai vir aqui e vai desenhar, riscar, escrever, enfim, o que mais seja necessário, mas não chega a ser uma impressão, tá, gente? Seria como se fosse uma gravação, tá bom? Imprimir, ela não imprime, não tem jeito. Essa é a principal dúvida de todo mundo em relação a ela. A outra dúvida, o que ela corta? Tá? Essa é uma dúvida também muito frequente. Não é só papel, tá, gente? Ela corta papel, ela corta tecido, feltro, vinil, EVA, papel texturizado, papel glitter, aqueles papéis mais sofisticados, papel craft,
papel vegetal, acetato, enfim, ela corta uma infinidade de materiais. Porém, não são todas as máquinas que cortam, tá? A gente tem que se aprofundar um pouquinho, fazer uma pesquisa. Essa Portrait 1, por exemplo, ela não corta EVA. Mesmo se você colocar lâmina de corte profundo nela, que é uma lâmina diferenciada, ela não foi projetada para cortar EVA. Então tem gente que dá sorte, que faz o teste, fala, ai não, a minha corta super bem. Mas tem pessoas que falam, não, realmente não fica bom, mesmo com a lâmina certa, ela não corta bem. Porque a força dela, a tração dela não foi projetada para isso, tá? Então, quem que tem interesse em cortar esses materiais um pouco mais elaborados aí, tipo EVA, feltro, etc., eu aconselharia a Portrait 2, tá? Se for no caso da Portrait, que é menorzinha. E se for no caso da Camel, tem que ser a partir da Camel 3, que é essa daqui do vídeo, tá bom? A partir dela, corta EVA. E ainda assim tem que ter uma lâmina específica para isso, que é a lâmina de corte profundo. Lâminas comuns não cortam, tá, gente? Nem tecido e nem EVA. Tem que ter uma lâmina específica para cada tipo de material. Como o nosso foco aqui vai ser o papel, a gente vai focar um pouco mais na parte do papel mesmo, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, ó, alguns tipos de papel. A gente vai dar uma passada assim bem basiquinha, né? No meu curso completo, gente, geralmente eu explico vários tipos de papel, ensino a configuração certinha de cada um deles, mas aqui para o vídeo não ficar longo, a gente vai fazer só um resumão, tá bom? Isso aqui é um papel impresso, tá, gente? Ele foi feito no programa do Estúdio Silhouette. A gente fez lá, eu fiz aqui o desenho, o esboço, editei o nome, etc e tal, e coloquei as marcas de registro e mandei imprimir. Então, papel impresso, que ela vai fazer a leitura dessas marcas de registro, como eu falei no primeiro vídeo. Depois que ela faz a leitura, ela vai e corta. A gente vai ver isso mais pra frente aqui no nosso mini curso também, tá? Hoje a aula é um pouquinho mais para conhecer, eu só tô dando, assim, uma explicada meio que por cima, tá? Mas o intuito vai ser conhecer as máquinas. Papel liso, que seja qualquer cor, isso aqui é um Color Plus, 180 gramas, vermelho, pode ser ele de qualquer cor. De repente eu quero fazer uma caixa Milk toda vermelha e os detalhes eu vou compor só com aviamentos, com rendas, com um aplique em acrílico, etc e tal. Então eu quero uma caixa lisa, você pode cortar num papel liso, tá? Sem impressão. Você pode fazer isso, só não vai ter as marcas de registro. Marca de registro, gente, e quando você coloca lá no programa Silhouette, a marca de registro é só para quando tiver impressão. Isso é um erro muito comum das pessoas, às vezes falam, ai Karen, o que está acontecendo? Eu não consigo cortar porque a minha máquina não tá lendo a marca de registro. Aí quando eu vou ver, a pessoa tá querendo cortar um papel desse, por exemplo, tá querendo cortar 15 corações aqui, e aí vai lá e coloca uma marca de registro, mas esse papel ele não foi impresso. Então, óbvio, vai dar erro de registro para sempre, porque ele não tem marca de registro para ser lida. Você tem que ir lá no programa e desativar a marca de registro e ele vai cortar normalmente, tá, gente? Isso é um erro muito, muito, muito corriqueiro. Então, vocês peguem aí essa dica, que marca de registro, que é esses pontinhos aqui que aparecem quando você tá na tela lá do programa. Se você ativa a marca de registro, ela vai aparecer esses 3 pontos lá na sua tela de impressão e ele imprime assim. Se você não vai usar impressão, é corte sem a marca de registro, tá, gente? Isso é uma dica importantíssima, porque é um erro muito mais comum do que vocês imaginam. Eu trouxe aqui também esse papel que eu usei muito no início, ainda uso até hoje, esse papel que ele não falta em casa, que é a cartolina laminada, ou lamicote, né, como alguns chamam. Aqui, ó, tá vendo? Ele é muito parecido com um acrílico. Ele imita bem o acrílico que está sendo muito usado hoje em dia, porém é papel. Então, por mais que ele seja um papel caro, ele não se compara ao custo de um acrílico, tá? Ele é bem mais barato do que você ter que comprar uma peça de acrílico para colocar num personalizado de luxo, por exemplo. Então, vale muito a pena ter esse papel sempre à disposição. E aí, como todos os outros papéis, ele tem a sua configuração específica para corte, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, pelo menos não por enquanto, tá? Era só para vocês conhecerem os tipos de material
que dá para ser cortado nessas máquinas. Bom, gente, nós vamos começar aqui com a nossa máquina Portrait. Eu vou mostrar para elas, vou apresentar elas a vocês, tá bom? A gente vai conhecer um pouquinho dela agora. A Portrait, gente, como vocês estão vendo aí, ela é um pouquinho mais compacta, tá? Ela é bem menorzinha, cabe em qualquer cantinho. A área de trabalho dela aqui, ó, geralmente, se eu não me engano, é até 22 ou 23 centímetros, alguma coisa assim, tá? O ideal mesmo é ser usado até o tamanho de uma 4, que acho que é 21,5, se eu não me engano, tá bom? Então, a área de corte dela, ela é menorzinha, ela é mais curtinha, tá vendo? Aí muita gente me pergunta, Karen, mas qual a diferença da Portrait para Camel? Eu compro a Portrait ou compro a Camel? Eu sempre falo o seguinte, depende. Você vai fazer coisas grandes ou você vai trabalhar a princípio só para festas mesmo, fazendo papelaria comum, só as caixinhas milk, cone, sushi, etc. Porque de verdade, gente, a característica principal de uma para outra é tamanho. Então, somente isso. Essa máquina ela só corta A4. Tá? Se for papel, tô falando, tá, gente? Tem outras funcionalidades dela, como vinil, por exemplo, que ela dá para estender. Eu já cortei aqui um vinil para parede, né? Aqueles adesivos de parede em recorte, eu já cortei até 5 metros nela, tá? Com a largurinha aqui, aí eu fui fazendo frase por frase, né? Tive que cortar uma frase por frase, mas dá para fazer numa boa. Porém, a gente tá falando de papel, então em relação ao papel, ela corta só tamanho A4, tá bom? Se você for usar, por exemplo, uma folha 30 por 30, não tem como cortar na Portrait. Então, a diferença maior, basicamente, é tamanho. Se você não tem agora, de início, um volume muito grande, ou se você não vai fazer coisas muito grandes, é quase que irrisória a diferença de uma para outra, tá bom, gente? Eu vou falar assim um pouco mais por cima, gente, tô até meio desanimada. Eu já tinha gravado esse vídeo. Quando eu cheguei nos 33 minutos de gravação, o celular deu pau e apagou tudo. Por isso que eu tô falando um pouco mais rápido, assim, porque eu já tenho em mente as coisas que eu vou falar. Vamos lá. Eu vou dar uma dica aqui muito importante para vocês, que é um pulo do gato, para quem tem essa máquina e tá usando aí sem conhecer muito bem. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela tem esses botões, né? Aqui é o botão para ligar, eu acabei de fazer, apertar ele para ligar. Isso aqui é um botão de pause, que se de repente você tá no meio de uma impressão, fazendo alguma coisa lá, tá no meio de um corte, essas máquinas elas são delicadas, então é sempre bom você estar acompanhando o corte delas. Aí vamos supor que você está na metade de um corte, um vizinho chama, o correio chega, o filho grita, um telefone toca, enfim, você tem que por algum motivo se ausentar de perto dela, você tem esse botão de pausa, você pode pausar a impressão, ela vai parar o que ela estiver fazendo, você vai, resolve seu assunto, quando você voltar, você aperta esse botão novamente, ela vai continuar cortando a partir daquele momento, como se nada tivesse acontecido, tá? Ela continua o corte normalmente. Então, esse botão é muito legal. Eu já precisei muito dele. Aqui nós temos os botões de carregar e descarregar. Aqui é para descarregar a base de corte, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que é a base de corte, tá? E aqui é para carregar a base de corte. A base de corte é aquela folha que você usa como apoio para colocar a nossa folha de trabalho em cima, tá? Eu vou mostrar já já para vocês a base de corte. Enfim, gente, o pulo do gato é o quê? Esses dois botões aqui são para carregar, tanto um quanto o outro. Muita gente, inclusive eu, tá? Essa que vos fala, já cometi esse erro. Parece bobo, mas é muito comum. Por isso que eu tô falando pra vocês que eu já cometi. Eu já estraguei muita base, gente, porque logo quando eu comprei, por mais que eu tenha feito todas aquelas pesquisas que eu comentei com vocês, eu fazia o seguinte, ó. Isso aqui é a base de corte, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é a base de corte da Portrait, né? Ela tá capenguenta assim, gente, porque faz um tempinho que eu não uso a Portrait, tá? Então, vamos lá. Você encaixou aqui. Vai ser um pouquinho difícil que eu tô com uma mão só, mas vamos lá. Eu encaixei aqui a minha base de corte. Vamos supor que eu vou cortar essa folha aqui. Só um exemplo, tá, gente? Ó, coloquei aqui a minha folha na minha base de corte. E aí, eu vou carregar. Eu apertava esse botão aqui, ó. Pra carregar. Ó.
Vocês estão vendo que ela não chega lá atrás? Não liguem pra sujeira que ela tava guardada essa máquina, tá, gente? Ela não chega a folha toda lá. O que acontece? Se é um corte com marca de registro, ela vai dar erro. Se é uma folha comum, ela vai começar a cortar aqui, ó, em cima da base. E vai estragar a base, porque ela vai começar a cortar aqui em cima. Nossa, eu já estraguei muita base, gente, fazendo isso. Por quê? Esse botão aqui, gente, é para carregar só quando você não vai usar a base de corte, ou seja, é mais apropriado para quando você vai cortar vinil ou qualquer outro material que não tenha necessidade de usar a base de corte. Se você vai fazer um corte num papel, numa caixinha, em qualquer coisa, o botão certo, o botão correto para você carregar é esse aqui de cima. Por que eu tô falando isso? Porque olha a diferença de como vai entrar o papel. É que essa base tá sem cola, é um pouquinho mais difícil, ó. Apertei aqui, ela carregou. Olha até onde o papel entrou dessa vez. Ela avança muito mais lá pra dentro. Então, quando ela for começar o corte, ela vai começar o corte já daqui. Tá bom? Então, esse é um pulo do gato, assim, pra vocês lembrarem bem. Porque muita gente comete esse erro. Mais do que vocês imaginam, gente. Então, guardem aí essa dica, que é muito legal, muito importante, tá? Então, essa é a nossa portrait. Não tem muito segredo, como vocês viram, né? Carregar, descarregar, ligar, desligar. A nossa Pictitica, não tem muito o que se falar dela. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa Camel. Bom, gente, voltei aqui com a Camel. Essa é a Camel 1, tá? Vou fazer a mesma apresentação para vocês. Ela já tem algumas diferenças, como vocês podem ver no tamanho, ela é maior. A área de corte dela é maior, tá? Ela corta aqui, a área de corte dela já é para até 30,5 centímetros. Então, ela consegue, por exemplo, cortar uma folha 4 na horizontal. Não precisa ser na vertical, igual a nossa Portrait. E ela também pode cortar folhas grandes, por exemplo, um 30x30. A base de corte dela é maior, ó. Essa seria a base de corte dela. Essa aqui não é uma base original, tá, gente? Essa base aqui é caseira, sou eu mesma que faço. Inclusive, tem vídeo aqui no canal explicando como fazer, tá? Tem o passo a passo para você criar uma base de corte. Quem quiser dar uma conferida aí, porque essas bases, elas são caras, tá, gente? Uma base original, ela custa, em média, 60 a 70 reais, se eu não me engano. Eu não lembro, faz tanto tempo que eu não compro base original, porque eu não lembro, gente. Então, quem tiver interesse aí em saber o passo a passo, tem aqui no canal. Então, a área de corte dela é maior, né? Basicamente, essa é a maior diferença. Ela tem aqui também o botão de pausa, o botão de ligar, tá vendo, ó? Botão de enter, para iniciar trabalho, etc. Assim como a outra, gente, ela também tem aqui, ó, duas formas de carregamento. Deixa eu ver se foca aqui, eu não sei se vai focar. Ó, focou ali, ó, tá vendo? Aqui nas setinhas você consegue mudar ali Tentando focar, gente, mas não tá indo muito bem. Bom, enfim, aqui nas setinhas você muda as funções dela aqui. Aqui tá como Loud Cutting Match, não sei falar inglês, tá? E o de baixo, Loud in Media, e aqui um Loud, que seria carregar com base, eu acho. Aqui seria carregar a mídia, que é se você for carregar, por exemplo, um vinil, que não precisa de base de corte. E o último aqui é descarregar. Então, você vai trocando aqui pelas setinhas. Sempre carreguem no primeiro, tá, gente? Porque a gente vai usar, a maioria das vezes, base de corte. Se você for aqui na segunda opção, que é carregar mídia, que muita gente se confunde, carregar mídia deve ser para carregar aqui. Vai acontecer o mesmo problema que eu falei para vocês dos dois botõezinhos lá da Portrait. Ela vai começar a cortar aqui em cima, antes de chegar na sua área de trabalho, e vai desregular todo o seu corte. Então, a forma certa de se carregar é aqui na primeira opção, tá? Esse Load Cutting Matching aqui, que eu não sei falar inglês, repito, pra quem for me zoar aí, gente. Tá bom? Então, sempre carreguem pela opção de cima, tá bom? Que é essa primeira opção aí. Tirando essas diferenças de tamanho, tá, gente? O que acontece? Aqui nós vamos ter uma trava de rolete, tá? Uma trava da barra de rolagem dela. Por que a gente tem essa trava?
como ela tem essa funcionalidade de ser maior, de repente você quer cortar uma folha A4 e você quer cortar ela na posição vertical, não quer deixar ela na posição horizontal, ó. Vamos supor que eu quero cortar ela aqui na vertical. Essa aqui, gente, ela foi impressa para ser cortada na horizontal, tá vendo, ó? Esse pontinho preto tem que estar sempre voltado para cá, tá? Quando é marca de registro. Então, ela foi configurada para horizontal. Vamos supor que eu tivesse configurado ela para vertical e eu queria cortar ela assim. Vamos, um exemplo. O que eu teria que fazer? Tá vendo que esse rolete ele não chega até aqui para segurar a minha folha? Na hora do corte, muito provavelmente ele sambaria, porque ela não tem apoio aqui para segurar a minha folha. Então, a gente teria que vir aqui, destravar. Aqui ela estava travada, tá? Eu destravei. Então, aqui eu destravei, ó. Tá vendo que ela tá destravada? Eu posso girar aqui. Ai, gente, tão difícil fazer isso com uma mão só. Vamos ver se eu consigo. Ó, destravei. Ela tem uns dentinhos ali, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Tá vendo os dentinhos? Eu tirei ali do dentinho. Vou carregar ela pra cá, essa partezinha branca, e travar no próximo dentinho, ó. Travei ela aqui. E aí eu venho e travo de volta o rolete, ó. Ele não tá mais sambando, ó. Destravado ele samba. Tá vendo? E aqui ela tá travada. Por que isso é importante, gente? Porque às vezes a gente não sabe mexer. Se ela tá destravada, aí a pessoa vai lá, coloca, carrega e fala: ai, minha base tá mole. Ai, minha folha não corta. Ai, tá bamba. Meu Deus do céu, o que eu faço? Essa máquina veio errada, veio com defeito. Não consigo usar. Porque realmente, gente, se vocês colocarem aqui, ó. Não vou nem colocar a folha. Não, vou colocar a folha que senão vocês não vão conseguir enxergar. Porque minhas bases estão sem cola, é difícil delas pararem retas aqui, ó. Vamos supor que eu carreguei aqui a folha. Só de eu carregar a folha, ó, sambando, porque ela não tá travada. Se eu vier aqui travar, ó a diferença. Tá vendo, ó? Tô puxando e ela não tá saindo do lugar. Então, isso é uma coisa muito comum das pessoas esquecerem essa trava e achar que a base delas é que não tá funcionando ou alguma coisa do tipo. Só que tem vezes, gente, que mesmo ela estando travadinha, bonitinha, ainda tá sambando. Muito provavelmente, às vezes, pode ser algum problema nos seus roletes, tá? Na barra de rolagem, ou ela tá gasta, muito gasta, porque aqui ela tem uns dentinhos. Se você passar a mão aqui assim, ó, na sua máquina, você vai sentir que a parte dela é lisa e uma parte ela tem uns dentinhos, ou esse roletezinho aqui pode estar desgastado, ou pode estar raspadinho, já velho. Dá coloca aí uma fitinha, alguma coisa nele, com uma fita crepe, uma fita isolante, só para ele fazer um volume, de repente ele trava melhor o seu papel, tá? Mas isso aí é só uma dica para quem tiver com problemas na base sambando, tá, gente? Isso aqui não é nada para quem tem uma máquina boa, não, pelo amor de Deus. Tá bom? Essas são as principais diferenças da Portrait para Camel. Basicamente tamanho e essa questão dela ter essa travinha e essa funcionalidade da gente arrastar o rolete dela. Vamos partir agora para Camel 3? Vamos lá, galera. Essa aqui é a nossa Camel 3, é a nossa última máquina do dia, tá? Por que a última? Porque eu não tenho a 4 já foi lançada, mas eu ainda não tive o prazer de adquiri-la. Não sei ainda, não tenho previsão quando eu vou adquiri-la para fazer um vídeo aqui para vocês. Por enquanto, essas 3 aqui estão me atendendo bem, então no momento eu ainda não tenho intenção de comprar a 4. Até porque, gente, eu vou dar uma dica importante para vocês. Sempre que um produto for lançado, novo, esperem um pouquinho para adquirir. Porque muitos errinhos, detalhezinhos, coisinhas que estejam dando errado nas máquinas, eles vão corrigindo conforme as máquinas vão saindo. Então, por exemplo, essa Camel 3, hoje em dia, todo mundo fala que ela não dá problema, ela não dá trabalho, não dá dor de cabeça. Quem compra a máquina 4 fica desesperado, falando que tá dando muito problema que a 3 não dava. Porém, eu me lembro muito bem que quando a 3 foi lançada, todo mundo falava a mesma coisa da 2. Porque a 1 e a 2 não dá trabalho nenhum e a 3 dá um problema danado, não sei o que lá.
Porque a própria silhuete, ela vai pegando essas reclamações, ela vai vendo aonde tá muito delicado, dá uma reforçada, quais são os principais erros e vai arrumando, ajustando. Então, gente, esperem aí uma questão de 2, 3, 4 meses para depois adquirir uma máquina que foi recém-lançada, tá? Eu já faz mais de um ano, se eu não me engano, que lançou a 4 e eu não adquiri ainda, tá? A 3 ainda tá boazinha pra mim. Como vocês podem ver, ela é maior ainda do que a 1, né? A 2 eu não tenho. Da 1 eu pulei direto pra 3. Se a gente for comparar portrait e a 3 é um monstro, né, gente? Mas, apesar do tamanhão dela, assim, a área de corte dela é a mesma, tá? É exatamente a mesma área de corte da Camel 1, tá bom? Ó, base de corte daqui, ela tem a mesma área de corte, tá bom? A diferença maior dela é ela não tem mais botões, ela é completamente notaute. Deixa eu ver se eu vou dar uma ligada nela aqui pra mostrar pra vocês. As funções dela são todas no touch, ó, tá aqui, ó. Tá? Carregar e descarregar. Aí nós temos aqui algumas configurações. Que seria idioma, modo de descanso, tema, tutoriais, Bluetooth, resumo de trabalho, para você saber o que foi cortado, os sons, que é esse clique-clique que ela tá fazendo aqui. Ícones de ajuda, que são algumas das principais ajudas em relação ao funcionamento da máquina, tá bom? Enfim, nós temos aí algumas edições dela. Por exemplo, no tema, ó, se eu quiser, eu posso deixar ela rosa, tá vendo? Posso deixar ela cinza, mas eu gosto de usar ela no branco mesmo, eu acho que é o padrão dela, me facilita aqui a visualização, tá bom? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui o carregar e descarregar, tá vendo? Bem-vindo, etc e tal. Enfim, ela não tem mais os botões, ela é toda no touch, porque ela é bem mais moderninha, tá bom? A área de corte, como vocês viram, é a mesma. A nossa travinha aqui ainda existe, tá? Com a mesma funcionalidade, a gente arrasta pra cá e volta. Trava de novo, ela ainda está aqui. Porém, nessa máquina nós temos essa novidade aqui. Ela vem com 2 lâminas ao invés de uma. Ai, Kari, mas por que ela vai fazer 2 cortes ao mesmo tempo? Não, tá, gente? Não. Quem acha que é porque ela tem 2 lâminas e ela vai cortar as duas ao mesmo tempo, não é isso, tá bom? Não é isso. Qual que por que ela tem essas 2 lâminas? Ela facilita muito para quem já entende dessa máquina. Nós temos aqui, ó, a lâmina 1 é a bolinha vermelha, a lâmina 2 é a bolinha azul. Quando você vai configurar um corte, para colocar aqui, tem muita gente que trabalha com corte vinco, em vez do pontilhado. E, por exemplo, se eu for usar o papel laminado, que foi aquele que eu mostrei para vocês, aquele dourado, dá pra gente fazer um desenho e depois o corte, para ele imitar bem aqueles acrílicos que se usa. Só que para fazer esses tipos de trabalho, gente, tanto corte vinco como a gravação no papel laminado, você tem que usar diversas configurações de lâmina. A lâmina tem que estar mais fraca ou mais forte. Se você quiser só riscar o papel, ela tem que estar mais fraca. Se você quiser cortar o papel, ela tem que estar mais forte. Enfim. O que acontece? Nas outras máquinas, a gente teria que vir configurar a lâmina, que seria o quê? A gente pega aqui a lâmina, vamos supor que para fazer uma gravação, por exemplo, no papel dourado. Geralmente eu gravo na 1 ou na 2, na configuração 1 ou 2. Então eu teria que vir aqui, ó, tá vendo o vermelhinho? Aqui ela tá na 3. Vamos supor que eu quisesse fazer a gravação. Eu venho aqui, mudo aqui pro 1, ó. Agora ela tá na 1, tá vendo? Ponho lá, vou, gravo. Depois eu teria que abrir de novo, tirar, vir aqui, voltar lá, vamos supor, para papel laminado. Eu geralmente uso a configuração 6. Aí eu teria que vir aqui, ó. Ela tá na 1. Eu vou pra 6. Vendo? Configurei a 6. Coloco aqui de novo minha lâmina, vou lá, carrego o papel de novo, mando agora cortar. Primeiro gravei, depois eu corto. Nessa máquina aqui, gente, a gente não tem essa trabalheira. A gente pode vir aqui e lá no programa da Silhouette a gente faz a bolinha vermelha, configuração da lâmina 1. Vou configurar ela para corte.
Configuração da lâmina 2, vou configurar ela para vinco, ou para gravação, ou para seja lá o que for. Eu vou mandar, quando eu for mandar para corte, para gerar trabalho, eu mando ela de uma vez só, ela já vai fazer o corte, imediatamente depois que ela terminar o corte, ela vai vir com a lâmina 2 e fazendo o vinco, ou a gravação, ou seja lá o que foi que eu configurei ela para fazer. Isso dá uma boa de uma facilitada, inclusive para você não estragar tão rápido a sua lâmina, porque a gente sabe que esse negócio de tira e troca, destroca, troca, destroca, pode acabar danificando, né? Então ela tá aqui, as duas lâminas. Essas lâminas aqui eu já vou explicar pra você a diferença de por que uma é preta, uma é branca. Isso aqui é uma coisa que muita gente também não sabe, eu vou explicar já pra vocês. Mas enfim, resumindo, essa é a diferença, tá? É um pouco mais moderna, tem essas funcionalidades. Tem os dois carrinhos que facilita muito na hora, né? E, enfim, essas são as diferenças de uma máquina para outra, tá, gente? Eu já mostrei aqui para vocês a base de corte, eu vou mostrar agora em relação aos acessórios, que não são bem acessórios, né? Porque são obrigatórios para você usar essa máquina. Quando eu comprei a máquina, gente, eu tô explicando isso porque eu juro que eu não sabia o que era uma base de corte. Eu tive que pesquisar tudo. Porque quando a primeira vez que eu ouvi a palavra silhuete, eu não sabia o que era. Então, por isso que eu tô fazendo esse mini curso aqui realmente para iniciantes, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é uma base de corte. Essa aqui é a original, por isso que ela já está nesse estado de calamidade, tá? Eu usei muito ela, muito. Hoje em dia, eu acabo não comprando mais as originais porque eu faço as minhas bases. Pra mim, o custo-benefício compensa, tá? Porque eu troco muito de base. Então, como elas são um pouquinho caras, eu prefiro eu mesma fazer as minhas. Funcionam, que é uma beleza, do mesmo jeito. E como eu já falei pra vocês, eu não sei se eu falei nesse vídeo ou no outro que eu acabei perdendo, mas tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer, tá bom, gente? Então, eu uso essa aqui, base de corte da Camel. A base de corte da Portrait é essa aqui, que é um pouquinho mais fininha, tá? A diferença delas é o tamanho, né? Porque essa base aqui não caberia na Portrait. E essa daqui não é indicada para Camel, tá, gente? De jeito nenhum. Cada máquina tem a sua própria base de corte. Tirando essas bases, tem algumas outras bases. Por exemplo, essa daqui, que é uma base que é maior, ó. Estão vendo? Ela tem 60 centímetros de altura. Então, dá para você ou fazer trabalhos bem maiores. Uma vez eu já fiz algumas letras gigantes para aquelas letras 3D, eu já fiz letras gigantes para deixar as iniciais como decoração na mesa, né, do decorador. Então eu usava folhas maiores, eu comprava elas personalizadas na Lavoro. A gente chega lá, fala o tamanho que a gente quer e eles cortam ela num tamanho personalizado, tá bom, gente? Isso aqui é muito legal para usar folhas grandes, tá? Para trabalhos maiores ou para trabalhos específicos. Eu não uso tanto ela, mas quando é algum trabalho muito específico, eu gosto, tá? Principalmente nessas letras 3D maiores, tá bom, gente? Eu já fiz uma letra com 30 centímetros com ela. É bem legal. E agora, vamos entrar nas nossas lâminas, que eu acho que é o que mais causa dúvida nas pessoas, né? Todas as máquinas da Silhouette, ela vem com essa travinha, ó. Você destrava e trava, tá bom? Puxando ela destrava, apertando ela trava, tá? Essa aqui pra travar ela tem que apertar bem, assim ela tá travada. Aqui ela tá destravada, tá, gente? Todas elas têm isso, tanto na Portrait quanto na Camel 1 e a Camel 3, tá? Vamos lá. Essa lâmina aqui, gente, ela é uma lâmina automática. Ela só é possível usar a partir da Camel 3, tá? A Portrait, a Camel 1 e a Camel 2, a gente ainda usa essa aqui que a gente chama de roquete, que é a lâmina mais simples, né? E aí, essa daqui já é a automática. Por que ela é automática? Vocês viram aqui no começo do vídeo eu fazendo aqui a manipulação dela, né? Se eu quero usar na 1, se eu quero usar na 2, se eu quero usar na 3, eu vou lá e mudo aqui a configuração manualmente. Eu tenho que ir lá, usar esse espacinho que ela tem aqui, encaixar ela e rodar para mudar aqui os números dela. Essa automática já não precisa. Quando você coloca lá no programa que você vai usar a lâmina 1 ou a lâmina 5, ou seja lá a lâmina que for que você vai usar, deixa eu ver se ela foca aqui, para mostrar para vocês. Focou um pouquinho de nada, mas focou.
que acontece? A primeira coisa que ela vai fazer, ela tá aqui, o carrinho ele vai, ó, tá vendo que ela faz isso aqui? O carrinho ele vai fazer esse movimento. A primeira coisa, vocês vão achar até que quando as pessoas compraram a máquina 3, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando, cara, e a minha lâmina tá quebrada. Antes de começar o trabalho, ela fica que nem louca, fazendo pá, 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 e depois que ela começa a trabalhar. Não é, gente, é porque assim, ela se configura automaticamente. Então, esses pá, 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 pá que ela fica fazendo aqui, é ela configurando a sua lâmina. Que quando ela tá fazendo esse movimento, ela tá acionando isso aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Não tá focando direito. Aí, focou um pouquinho, gente, ó. Ó o movimento que ela faz. Vocês estão vendo? Ó, ela sai a lâmina e volta, sai e volta. Tá vendo o movimento que ela faz? Então, quando a lâmina é automática, assim que você configura o seu corte, ela vai fazer esse movimento, ela vai ficar indo para cima e para baixo, porque ela vai estar fazendo esse movimento que eu tô mostrando aqui para vocês, ó. Porque toda vez que eu faço esse movimento, ela vai mudando aqui em cima, ó. Tá vendo? Olha lá o pontinho vermelho dela. Tá vendo que ele tá mudando, ó? Essa é a diferença da automática para a roquete. Ela muda sozinha, você não precisa ficar tirando ela do carrinho e ajustando toda hora. Você só configura ela lá no programa, manda imprimir e ela vai se configurar sozinha. Você não vai ter esse trabalho de ficar tirando aqui, mudando e colocando lá de volta. Então, essa é uma função muito legal que veio na Camel 3 que não tem nas outras, tá? E a roquete você tem que configurar manualmente, não tem jeito. Nós temos também aquela lâmina azul, que eu tinha deixado uma separada aqui, deixa eu ver se eu acho. Essa aqui, ó. Que é a lâmina premium, essa aqui eu não abri ainda, tá? Na verdade eu nunca usei ela, gente, porque as minhas lâminas são tão boas, que essa lâmina aqui mesmo eu tô com ela há, acho que 2 anos. Eu não troquei ela ainda. Na verdade, acho que eu só troquei de lâmina uma vez. Eu trabalho, já tô, acho que uns 4 ou 5 anos trabalhando com papelaria. Eu troquei uma vez de lâmina porque quebrou. As minhas outras lâminas, todas elas estão em excelente estado, tá? Se vocês cuidarem, elas duram bastante. Então essa aqui eu nunca nem abri. Tá aqui para alguma emergência. Tenho essa, tenho mais uma roquete guardada para emergência. Mas dizem que essa aqui, a azulzinha, ela é mais forte. Mas ela ainda não chega a ser de corte profundo, tá, gente? Quando a pessoa quer cortar EVA, ou tecido, ou etc. Dizem que essa azul corta tecido, eu ainda não testei. Mas para cortar EVA e alguns outros materiais um pouco mais grossos, tem que ser a lâmina de corte profundo. Tem que ser adquirida porque é uma lâmina específica. Mas para papelaria, a gente costuma usar mais essas aqui. Só queria mostrar para vocês aqui a diferença da roquete e da outra. Deixa eu falar para vocês, gente, aproveitar que eu tô aqui já no carrinho de corte e dar outra dica, super importante. Gente, aproveitem essas dicas, tá? Porque geralmente são dicas que eu só dou no meu curso completo e eu tô dando aqui pra vocês de forma gratuita, tá? No curso completo a gente fala muito mais coisas, muito mais detalhados, mas eu tô fazendo o possível para entregar para vocês um material de bastante conteúdo aqui no nosso mini curso, tá bom? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa, deixa eu ver se foca. Muitas pessoas às vezes falam que a lâmina tá quebrada, ou que não tá cortando direito, ou que aconteceu alguma coisa com a máquina delas. E às vezes pode ser porque ela tá assim, ó. Se você não trava essa lâmina direito, ó, vamos supor que eu deixei ela aqui, coloquei ela, ó, tá vendo que falta um espacinho? E aí eu vou lá e travo e mando imprimir. E aí ela não corta, ela só risca. E aí a pessoa vem e fala pra mim, nossa, Karen, não, mas a configuração tá certa. A espessura tá certa, a velocidade tá certa, o número da lâmina tá certo, tá tudo certo, e mesmo assim não corta, eu estraguei minha lâmina, eu preciso comprar outra lâmina, e essa lâmina também é cara, tá, gente? Lâmina também custa aí em torno de, acho que a mais barata que eu vi uma vez foi pelo Mercado Livre, R$50, mas eu não confio, lâmina e base, essas coisas é bom a gente comprar sempre original, base nem tanto, mas lâmina é bom comprar sempre original, tá? E aí, por conta desse espacinho aqui, ó, tá vendo que tem um espacinho? Ela não corta, não vai cortar mesmo, gente, porque ela tá mal posicionada. Às vezes, olha, 60% dos casos que a pessoa vem falar pra mim que ela só tá riscando e não tá cortando, não é problema da lâmina, é problema de encaixe. Você tem que se assegurar que ela está completamente encaixada, tá? Que ela está encaixada e
travada. Porque se você também só encaixa e não trava direito, ó, principalmente nessa 3, e se eu fizer só isso aqui, parece que ela tá travada, mas não tá. Você tem que apertar ela até ela ficar bem juntinha aqui. Porque muita gente ou não trava, ou trava só até aqui, vamos supor, esquece, e ainda assim ela fica meio mole, tá? Então vamos supor, assim que ela bater no papel, essa lâmina, ela vai começar a levantar sozinha. Por isso que ela não vai cortar. Ela vai só riscar o seu trabalho, porque ela não vai ter força, porque ela tá mal posicionada. Então, gente, ó, outra dica muito interessante. Sempre que você for fazer um corte, certifique-se de que as suas lâminas estão bem encaixadas e bem travadas, tá bom? Já expliquei pra vocês aqui em relação às lâminas de corte. Outra coisa, gente, que também pode interferir muito para corte torto, etc., é a limpeza da máquina, tá? A minha, como vocês podem ver, como vocês viram aí no vídeo, tá bem empoeirada, bastante empoeirada, mas é porque eu não tô usando elas, tá? Eu tô usando só ali a A1, que é porque cabe certinho no espacinho que eu tô tendo na mesa. Eu tô usando uma mesa menor. Então essas duas aqui, elas por hora estão guardadinhas. Mas aqui no canal tem um vídeo ensinando a fazer a limpeza delas de forma correta e sem estragar. No vídeo eu uso até esse produto aqui, ó. Tá? O pessoal conhece como... Esse aqui é Super Lube, mas geralmente o pessoal usa WD, né? É um lubrificante. Eu ensino certinho a maneira de limpar, tá, gente? Não vai... pegar aí esses tutoriais ou então aquelas perguntas nos grupos de silhuete no Facebook e aí a pessoa responde, limpa com WD, aí a pessoa vem com WD e acha que limpou. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, nunca façam isso, de pegar o WD e vir aqui direto e jogar na sua máquina. Tem a maneira correta de limpar sem estragar, tá? Então assistam aqui o vídeo, é um vídeo que faz bastante sucesso aqui no canal. Dá uma olhadinha lá e aprendam a maneira correta de limpar a sua máquina, tá bom, gente? Eu dou bastante dicas também. No primeiro vídeo eu falei pra vocês sobre o grupo da Silhouette Mania, né, gente? Que tem lá no Facebook, que me ajudou muito, muito mesmo. E aí, por conta desse grupo ter me ajudado demais, eu acabei criando um grupo bem focado para iniciantes, tá bom, gente? Que o meu foco é realmente iniciantes, porque eu sofri muito quando eu comecei, eu penei muito para aprender o que eu aprendi, eu demorei muito para chegar lá. Então, eu costumo ajudar bastante os iniciantes para eles chegarem mais rápido, né? Num ponto que eles consigam caminhar com as próprias pernas. Então, eu tenho lá no Facebook eu tenho lá no Facebook um grupo que se chama Silhouette Dicas e Arquivos para Iniciantes. Procurem lá, entrem no grupo, que tem bastante dica. Quando vocês perguntam alguma coisa lá, eu procuro sempre estar respondendo, sempre que posso, tá bom? Me ajudem lá, deem essa força. Vamos terminando por aqui a nossa segunda aulinha. Eu não vou nem virar de volta a câmera para não travar aqui, não correr o risco de perder esse vídeo também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula, que vocês tenham aprendido as diferenças, que vocês tenham conhecido e que sejam um pouco mais próximos, um pouco mais íntimos das nossas bases de corte, das nossas máquinas de corte. Tá, gente? Para que vocês realmente pensem se vale o investimento, se não vale, se essas máquinas são para você, se não são. Porque como eu falei, né, gente? Precisa ter a máquina de corte? É extremamente necessário ter a máquina de corte? Não, não é. Eu conheço muita gente que se vira muito bem com a tesoura e eu falo que as máquinas de corte, elas são nada mais do que uma ferramenta como outra qualquer, tá, gente? Isso aqui é como se fosse uma tesoura, um estilete, uma régua. Quando você adquire uma ferramenta para trabalhar, você sabe o custo e você sabe como ela vai te atender. Então, isso aqui também é uma ferramenta. Agora que vocês conheceram o que elas fazem, tamanhos, a forma de carregar, os tipos de materiais que elas cortam, o que é necessário ter, porque não adianta você ter a máquina, não ter a lâmina, não ter uma base de corte, ela tem que estar sempre o trio junto. Enfim, esclarecendo essas pequenas dúvidas que parecem bobas, mas que elas precisam ser entendidas para você saber se você vai investir ou não nessa máquina,
Agora você pode ver aí, eu tenho tantos pedidos por mês, eu tenho tantos pedidos por semana, compensa eu ter a máquina por conta da agilidade de fazer um corte ou não, por enquanto ainda não, vou continuar aqui na minha tesoura e mais pra frente eu compro a máquina, enfim. Eu espero que nesse mini curso vocês saibam compreender a importância que a máquina vai ter para você, se é importante ou se não é importante. De repente você consegue manter aí o seu trabalho cortando na tesoura. Eu só queria nessa segunda aula dar essa recapitulada aí no que são as bases de corte para vocês entenderem melhor a funcionalidade delas. Tá bom, gente? Não percam o próximo vídeo, vai estar muito legal. No próximo vídeo a gente já vai entrar na parte mais teórica no programa da Silhouette, tá? Eu vou começar a ensinar para vocês a funcionar, como fazer uma caixa, as ferramentas do programa para ser usado com a máquina, tá bom? Que não adianta você saber entender tudo da máquina, como eu mostrei aqui para vocês, e não saber como é que você vai mandar um arquivo para corte, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai conhecer o Studio Silhouette, que é o programa que a gente usa para configurar, para usar junto com a máquina, abrir um arquivo, colocar uma imagem, rastrear uma imagem. A gente vai aprender tudo isso nos próximos vídeos. Então, não percam, vai estar super legal. Vai ser no próximo domingo aqui no canal. Coloquem, ativem o sininho para vocês não perderem esse vídeo. Tá bom, gente? Um beijo. Tchau, tchau.